Olá, boa tarde, a paz de Cristo para todos. É um prazer estar voltando novamente aqui para lançar a série de vídeos que eu disse que eu estaria fazendo para tratar de um tema que é de extrema importância e que tem tudo a ver com o nosso comportamento. Eu quero falar aqui sobre sentimentos e especificamente hoje eu quero tratar sobre o medo e a maneira como este afeta a vida comportamental das pessoas. Mas antes eu quero começar citando o texto de Números, capítulo 13. O texto de Números 13, ele trata sobre os espias, os 12 espias que Moisés selecionou para espionar a terra prometida, a Canaã. Eu já quero começar dizendo que não eram qualquer pessoas, que não era qualquer pessoa. Eram 12 homens que tinham extrema capacidade e habilidade para se infiltrar no meio de gente que eles não conheciam, no meio de pessoas que eles nunca tinham se comunicado e que agora eles tinham que se infiltrar lá para bisbilhotar, para verificar como era o ambiente, como era aquela terra e como eram aquelas pessoas, como elas viviam, né? A maneira como elas viviam. Então eram homens que, para começo de conversa, eram corajosos a ponto de se disporem a irem àquela terra para espionar aquela terra e trazer relatórios para Moisés e para o povo de Israel. A Bíblia diz que passados 40 dias eles retornaram, né? Eles retornaram trazendo relatórios, e a primeira parte do relatório, coisa espetacular, né? Eles falaram que a terra era boa, que a terra era produtiva, que a terra manava leite e mel, e até trouxeram amostras dos produtos daquela terra, dos frutos daquela terra. A Bíblia vai dizer que um homem sozinho não era capaz de carregar um cacho de uva, né? Mas logo em seguida, eles causaram surpresa para o povo e também para Moisés, porque eles começaram a relatar que eles teriam dificuldades para conquistar aquela terra por conta dos moradores que ali habitavam, né? Veja como de uma hora para outra eles mudaram completamente o comportamento e a maneira de ver aquele ambiente, né? Eles passaram a olhar as dificuldades dominados pelo medo de forma invencível, né? De forma que eles não poderiam conquistar aquela terra, né? E relataram dizendo que eles eram como gafanhotos, os israelitas seriam como gafanhotos diante dos moradores daquela terra, porque eram gigantes, né? De uma hora para outra, o pensamento, né? As atitudes, o comportamento ficou diferente, né? E eu posso até dizer que tudo isso foi ocasionado por conta do receio, do medo, do pavor que dominou o coração deles. Enfim, não foram todos eles. É bom a gente entender que dos 12, 10 tiveram esse tipo de comportamento. Enfim, para vocês verem como o medo ele é capaz de dominar a vida do ser humano de tal maneira, de modo que a pessoa passa a ter comportamentos diferentes dos demais, né? Aquela pessoa que outrora via as coisas de um jeito fácil de conquistar, ou mesmo de uma maneira simples, agora passa a ver as coisas de forma difícil, né? A ponto de achar que não tem condições de romper, de vencer, né? De conquistar. E isso
acaba influenciando no comportamento da pessoa, né? Algumas acabam se isolando, algumas acabam se retraindo, né? Algumas acabam se afastando, né, dos demais, da sociedade de modo em geral. Como isso é ruim, né? Nós vemos a história de Gideão também, né? A Bíblia diz que os amalequitas dominavam o povo de Israel. E isso já perdurava 7 anos. Mas Gideão, ele tinha uma estratégia. A Bíblia diz que ele malhava o trigo no lugar aonde se pisava a uva para extrair o vinho. Veja esse comportamento. Às vezes a gente diz assim, Gideão era um homem muito medroso, covarde. De fato, ele tinha esse sentimento. Mas a forma como ele reagiu diante do problema, diante da dificuldade, criando uma estratégia, né, para não passar necessidade, criando uma estratégia para não deixar a sua família passar necessidade, é que fez toda a diferença na vida de Gideão. Ele podia estar acuado, mas o medo não havia dominado o coração de Gideão. O medo não havia dominado os pensamentos de Gideão. Muito pelo contrário, através da opressão, através da pressão, né, por parte dos midianitas, Gideão foi capaz de traçar uma estratégia, né, para que a família dele, para que ele e a família dele não perecessem. E a Bíblia diz que um certo dia ele está fazendo este serviço, quando o anjo do Senhor aparece e observa Gideão. E depois de algum tempo observando Gideão, note a declaração do anjo para Gideão. Olha o que o anjo disse para Gideão. Ei, corajoso, ei, valente, né? Você é muito corajoso. Imagine, você acuado, né, no lugar onde você acha que ninguém vai te ver, né, fazendo algo que era proibido, que estava proibido, né, e de repente alguém grita para você, ei, né? Imagine o susto que Gideão não tomou, imagine o susto que Gideão tomou, né? Mas a reação de Gideão, né, diante daquele fato, diante daquela circunstância, diante daquela frase do anjo para ele, né, disse, eu corajoso, né, eu valente, e o anjo olha para ele e diz assim, você mesmo, né? A maneira como Gideão estava lidando com aquela situação fez toda a diferença na vida dele, né? Os midianitas pressionavam, os midianitas sufocavam, mas Gideão reagia diante daquela circunstância com uma estratégia não muito convencional, né? E que fez toda a diferença para a vida dele, e ele se tornou, né, um conquistador, um vencedor. Enfim, a maneira como nós reagimos, é normal todos nós sentirmos medo, né, timidez diante de problemas, diante das adversidades, diante das circunstâncias, mas a maneira como nós absorvemos esse sentimento vai fazer toda a diferença na nossa vida cotidiana. Tem pessoas que não conseguem sair de casa por conta do medo. Tem pessoas que preferem se trancar por conta do medo. Tem pessoas que não conseguem ir a uma entrevista de emprego por conta do medo. Tem pessoas que não conseguem fazer provas de vestibular por conta do medo. Tem pessoas que não conseguem fazer uma apresentação de um trabalho em uma faculdade, numa escola, né, pública, particular, diante das pessoas por conta do medo. Você acredita que eu, durante algum tempo, convivi com isso? Mas o Senhor tratou isso em mim, né, de maneira que eu pude dominar e não mais ser dominado pelo medo. Eu vivi uma época da minha vida em que o medo ele era
tão cruel e tão sagaz e ditava o meu comportamento que quando eu ia para a igreja eu resolvia me isolar e às vezes até me esconder para não ter oportunidades para tocar, para cantar, para pregar. E quando isso, né, acontecia, quando eu tinha oportunidades para fazer alguma dessas coisas, o meu corpo, né, ele reagia de um jeito não muito agradável. Eu suava a ponto de ficar banhado de suor, né? E como aquilo era ruim para mim, porque eu ficava pensando como as pessoas me viam. Eu imaginava as pessoas me criticando, eu imaginava as pessoas zombando de mim, eu imaginava as pessoas rindo de mim. Como aquilo era ruim. Até que um dia eu disse: Senhor, eu não aguento mais isso. Trata isso comigo. Trata isso em mim. Arranca isso de mim. Me ajuda a vencer esse sentimento. Me ajuda a romper com esse comportamento. E Deus tratou a minha vida. Deus mudou esse comportamento. Deus me ajudou a vencer esse tipo de sentimento que outrora dominava a minha vida, né? E em vez de dominar, agora eu consigo dominá-lo. Então o mesmo o Senhor quer fazer com você. Talvez você já perdeu várias oportunidades. Talvez você já perdeu empregos. Talvez você já perdeu entrevistas de emprego, ou mesmo deixou de frequentar a escola, ou mesmo deixou de viver normalmente no meio da sociedade por conta desse tipo de sentimento chamado medo. O Senhor quer mudar essa história na sua vida. O Senhor quer mudar o quadro da sua vida. O Senhor quer tratar essa área específica da sua vida. Só depende de você, né? E a maneira como Deus age é como nós reagimos diante dessa situação. Quando nós assumimos que temos esse tipo de sentimento e que ele nos domina e falamos para Deus que não queremos mais ser dominados por ele, Deus entra em ação e começa a mudar a nossa história e a nos dar força para vencermos, dominarmos esse tipo de sentimento. E da mesma forma o Senhor quer fazer com você. Hoje o Senhor me trouxe aqui. Está permitindo você assistir esse vídeo, porque Ele quer mudar a sua história. Talvez você se isolou, talvez você se afastou, talvez você até mesmo saiu da igreja, preferiu sair da igreja, ou mesmo deixou de estudar, deixou de frequentar certos lugares por conta desse tipo de sentimento que domina a sua vida. Eu quero declarar para você que o Senhor tem poder para mudar essa história, para mudar essa situação na sua vida. Eu quero fazer uma oração específica. Quero orar por você, que hoje é dominado por esse sentimento, que acredita que possa ser diferente daqui para frente. Feche teus olhos. Meu Senhor e amado Pai, eu te apresento esse homem, essa mulher, essa criança, esse rapaz, essa moça, que hoje, Senhor Deus, é dominado por esse sentimento chamado medo, né? De tal maneira que o seu comportamento, Senhor Deus, foi completamente afetado. Tu és Deus poderoso nos céus e na terra para mudar toda e qualquer condição, para solucionar todo e qualquer problema, para mudar todo e qualquer tipo de sentimento. Entra na vida dessa pessoa, Senhor Deus, e começa a trabalhar, começa a agir, Senhor Deus, para mudar a maneira de pensar sobre si mesma, a maneira de pensar sobre o ambiente, sobre o lugar onde essa pessoa está inserida, Senhor Deus. Muitas das vezes ela tem achado que não é capaz, meu Senhor Deus, de vencer obstáculos, de romper com as dificuldades por conta desse sentimento. Mas Tu és maior, Senhor Deus. E no nome do Senhor Jesus, dá vitória a essa pessoa e o Teu nome seja glorificado através do
testemunho de cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Fique ligado para o próximo vídeo.